Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, inteligentes, interessantes internautas que nos seguem aqui no nosso canal. Tudo é possível, vocês já sabem que eu sou Karim Feres, recebendo convidados interessantes e diferentes toda semana. Mas antes de você saber quem é o convidado de hoje, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, divulga para outras pessoas que pelo menos ela vai ver umas pessoas diferentes, interessantes, com história de vida, mostrando que tudo é possível. Depois, confirmado, devidamente inscritos e divulgados, vamos receber o convidado de hoje, que é uma grande personalidade. Eu só sou grande. Douglas Magu! Todo mundo se apresenta assim? Normalmente é Douglas Magu ou Magu, depende, mas Douglas é muito difícil, cara. Quem me chama muito de Douglas é o Serasa. O Serasa, né? Mas eu só sou grande, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, que tá em casa. Segue. Já se inscreve, porque é difícil. A gente faz com tanto carinho isso daqui. Posso dizer porque a gente faz, né? Eu faço lá o meu também, eu sei o quanto que é difícil. Te agradeço pelo convite. Vou dizer que ele é um grande mentiroso, né? Que assim, interessante. As pessoas que passam por aqui, eu sou simplesmente um amante da arte, tô aqui, né? Então, mas obrigado. Já é interessante. Por ser amante da arte, já é interessante. Mas eu sei que você tem uma história de vida também fantástica, né? Cara, já passou por um monte de coisa. Já. E hoje em dia também tem o seu podcast. Mas vamos lá, me conta tudo aí. Você começou no rádio? Onde você começou? Na verdade, eu não comecei no rádio. Eu comecei no ramo artístico, vamos dizer assim. Eu sou de família de empresários e de músicos e tudo mais. E aí, por exemplo, meu tio foi um grande empresário da música. Um grande empresário da música. Você vai ter que pesquisar quem que é, tá? Procura aí Franco Scornavaca. Eu não vou falar de quem que ele era empresário, né? Procura. Franco Scornavaca. Exatamente. Eu já ia falar, é Frank Magu. Não. Franco Scornavaca. Um grande empresário. E aí eu falei pra ele, pô, tio, meu sonho é trabalhar, né? Nesse ramo e tudo mais. Eu quero muito. Ele falou, claro, esteja segunda-feira no escritório. Eu falei, cheguei grande. Agora cheguei grande. Cheguei lá descarregando carreta, velho. Descarregando carreta. Passei mesmo isso? Você tá falando, não é figurado. Não. Descarregando carreta mesmo. Passei por todas as... Descarregava o quê? Todos os equipamentos. O que era? Case, moving, tudo que tinha pra carregar e descarregar. Depois eu trabalhei no escritório, na parte administrativa. Aí aliviou um pouco, né? Aliviou bastante, mas eu gostava. A produção, eu cresci na produção. Eu falo que a gente jogava a bola entre a montagem de palco. Os nossos gols não eram chinelos, eram as cases de moving. Então eu passei por muitas dessas áreas, quase todas. Trabalhei com diversos artistas brasileiros, assim, que eu tenho profundo carinho. Fui pra produção mesmo, fui pra estrada, viajei o Brasil inteiro. Mas tudo isso pelo seu tio? Não, aí depois eu comecei a trilhar já mais o meu caminho mesmo. Tem uma história muito interessante. Quando meu pai morreu, 17 anos atrás, meu filho tem 17 anos, ele tinha 20 dias quando meu pai faleceu. Putz. É um capítulo que merece um destaque. Tal. Pontuar. Eu tava desesperado, assim. Tava realmente a minha vida talvez tenha passado pelo momento mais difícil naquele momento. Perdi uma grande inspiração da minha vida. E o meu filho, sem saber, me salvou, assim, porque ele era tudo pra mim naquele momento. Inclusive, uma frase do meu pai só fez sentido depois que meu filho nasceu. Meu pai falou pra mim num dia que a gente brigou, falou, filho, você não me ama 10% do que eu te amo. Aí eu falei, pô, pai, tá vendo? É por isso que a gente briga. Porque você fala esse tipo de coisa. Quando meu filho nasceu e eu tava lá no parto, você entendeu? Essa frase fez sentido. Verdade. Eu até escrevi hoje isso pra alguém, eu não lembro. Escrevi exatamente isso hoje no Instagram. Tô te contando isso por quê? Meu pai faleceu, eu fiquei mal e tudo mais. Um cara maravilhoso, assim, um cara incrível, chamado Tom Gomes, que pra mim é um dos maiores caras aí do meio artístico como todo. Ele é presidente Ele foi presidente do Grammy Latino no Brasil. Revista Sucesso, espetáculo, tudo dele lá e tudo mais, me ligou. Falou, o Magu? Você não conhecia ele? Eu conhecia ele, mas eu conhecia, imagina, eu era um moleque, com Gomes. Você tinha 17 anos, mais ou menos? Eu tinha uns 20 e poucos anos, mas cabeça de 15. Desmiolado de tudo. É o Tom Gomes. Eu falei, claro, eu sou uma Madonna. Não, o Tom Gomes, queria que você viesse aqui falar comigo. Eu falei, tá bom, aí eu fui lá. Falou, fiquei sabendo do seu pai, eu era grande amigo do seu pai. Queria que você viesse trabalhar comigo aqui. O que você sabe fazer? Eu falei, o que você precisar. E ele me colocou para ser designer
das revistas. Então eu aprendi com o Marcos Pimenta, nunca vou esquecer, Marquinhos, obrigado, ele que me ajudava a ilustrar, fazia anúncio para os artistas que anunciavam nas revistas. Não sei se você lembra dessa revista. Lembro. É uma revista que era enviada para todas as prefeituras do Brasil inteiro. Para vender eventos, shows. artistas. Eu fazia aqueles anúncios. Que legal. Então esse cara, até então eu era Douglas Escornavaca, assim, eu era Magu pra família e tal. Ele me chamou lá e falou, ó, a partir de hoje, quero que você se chame Douglas Magu. Vai te dar muita sorte. Olha que legal. Então, o Douglas Magu, ele recortou do meu currículo, assim, o Rigger e o Escornavaca e escreveu Magu. E aí, assim, eu tenho uma profunda gratidão por pessoas. Tom Gomes é uma delas. Ele realmente me pegou, assim, e me deu um carinho que eu jamais vou conseguir retribuir pra ele. Por mais que eu agradeça em todos os lugares, eu jamais vou conseguir retribuir. Você ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei uns 2 anos, eu acho. E aí eu recebi uma proposta muito legal de trabalhar com outro artista e tudo mais. Ele falou, vai. Olha que legal. Então ele vibrou. Que legal. Ele vibrou com essa conquista. Mas ele foi um cara que me ajudou muito, cara. Eu passei por poucas e boas, assim. Eu falei hoje, vindo pra cá, que a gente ia bater um papo, eu ia contar coisas que nem amigos meus sabem. Então, é muito bom poder relembrar e ter orgulho, né? Pois é. Daquilo tudo que a gente faz. É bom. Exatamente isso. É bom. Você diria... Daí você foi pra onde? Eu fui pra Talismã trabalhar, fui cuidar da carreira do Rick. Ele tava numa fase solo, literalmente, era o Rick solo. Eu fui pra cuidar da carreira dele. Não, minto. Eu fui trabalhar pra cuidar de uma dupla chamada Júlio César e Adriano, na GA Produções. Depois eu fui pro Rick. Então eu fui pra GA Produções, o Celinho, o grande Celinho. Então aí você começou a trabalhar com carreiras de artistas. Aí eu comecei literalmente a trabalhar na produção. Do Tom Gomes. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar Aí eu trabalhei com uma porrada de gente. Trabalhei com Cláudio Lisa, trabalhei com grandes nomes, assim. Passei pela Talismã, trabalhei com o Rick, cuidando da carreira dele. Inclusive em 2011... eu recebi um prêmio da revista Espetáculo, devia ter trazido para mostrar para vocês, de Personal Manager, como um dos destaques do meio artístico como manager, como um cara que administra a carreira, cuida da carreira e tudo mais. Então é uma coisa que... E nessa época você estava cuidando de quem? Tava com o Rick. Tava com o Rick, tava com o Rodrigo Rios, que é um artista muito amigo meu também, que hoje tá com uma dupla. Então assim, eu sempre tive isso na veia. E aí... há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu comecei a jogar bola com a galera de rádio. Celinho, Tatola, Vaguinho da Metrô, uma galera boa demais. E o Vaguinho me chamou para ir para Metropolitana, aqui na Paulista, para cuidar da parte de promoção. Falou, Magu, pô, lá não tem, a gente não faz o show, só tem os shows da rádio mesmo, mas a gente tem muito artista que queria fazer o show, você sabe fazer e tal. E aí eu montei esse departamento dentro da parte de promoção e fazia promoção e tudo mais. Cara, foi um sucesso. A gente realmente estava em todos os shows. Pensava em promoção, pensava em Metropolitana. Legal. O pessoal do comercial viu ali um cara, falou assim, quero esse cara aqui. Esse cara trabalha bem com venda, fala bem, é articulado. E eu fui para parte, como eu fui para ser executivo de vendas, que é o que eu sou hoje. Nas rádios, né? Então eu trabalhei em outras rádios. Tive um período que eu fui lá pro Raulzinho trabalhar, cuidar do Raul Gil. Então eu cuidava dos merchans, de novos negócios. Então assim, eu sou rodadinho. Mas aí você cuidava do quê do Raul Gil? Tudo isso? O Raul Gil era o seguinte, eu tive 2 passagens no Raul Gil. Na primeira passagem, o Raulzinho me chamou e falou pra mim assim, ó, nós vamos fazer a festa da 100ª edição do programa Homenagem ao Artista. Você vai fazer o show, ele me contratou para fazer o show homenagem ao artista no antigo Buffet Torres, lá no Ibirapuera. Lembro. Aí era um show do Roupa Nova com Caio Mesquita. Aí eu tive que fazer tudo, desde o convite, literalmente o convite físico, a ligar para as pessoas e convidar, montar palco, som, luz, tudo. Caramba, fazer toda a produção, tudo. E aí a gente fez e foi um sucesso, arrebentou. Todos os artistas que puder imaginar estavam lá, foi um sucesso. Aí o Raulzinho falou, opa, Magu, vem aqui. O que você pode fazer aqui comigo? Eu falei, cara, tem uma ideia, por que a gente não leva, por exemplo, a caravana do seu Raul para cidades? E aí a gente começou a vender a caravana do seu Raul, caravana Raul Gil, para todas as cidades do Brasil. Quando era muito longe, o Raulzão não ia.
Quando era muito longe, era a caravana do Raul Gil sem o Raul Gil. E quem ia? Aí eu ia o Ivan Santos apresentar, mas ia a galera. Então ia o Caio Mesquita, o Rafa Castelo do Café Augusto. com Bobagem, Ivan? Não, o Ivan Santos, ele era coreógrafo. Na época ele era júri no programa Raul Gil, ele era jurado. Mas ele foi coreógrafo, vocês vão lembrar do Ídolos no SBT. E ele que assumia. Aí ele assumia, porque ele é um cara bom de palco, divertido pra caramba. O seu Raul detesta avião. O seu Raul não vai de avião de jeito nenhum. Só que eu vou te falar, a gente botava ele pra fazer o show, cara, 5 horas de show, o bicho ficava 5 horas. É impressionante. Impressionante, a vitalidade e tudo mais. E aí a gente viajou o Brasil inteiro com isso. E aí eu lembro que ele falava no ar, porque o meu telefone ia pro ar, porque eles me ligavam pra caravana. Aí ele falava, liga e fala com o Magu, o homem que veio do sul. Aí eu, seu Raul, cara, seu Raul, assim, você precisa trazer ele um dia aqui. Ele é uma enciclopédia da TV, tem história. Eu escutava 10, 15 vezes a mesma história e era bom de ouvir todas as vezes. Ah, que legal. Muito bom de história. Vamos agitar, você vai ajudar ele. Vamos agitar. Vamos ver se ele não é muito fã de podcast, não, mas ele gosta de bater papo. Então, aqui é isso, né? A gente desliga, pega o microfone de longe, aí ele vai gostar. Se não tiver o microfone, acho que ele vai gostar, sim. Então, e aí você ficou... Engraçado, né, que você ficou muito tempo nos bastidores. Muito tempo. Eu fiquei muito tempo no bastidor e acho que eu vou te dar o gatilho de onde foi... a virada. A virada. Mas eu sempre trabalhei, sempre falei isso. Eu gosto do bastidor, eu não gostava de câmera, nem a minha rede social, pra você ter uma ideia, eu abri meio que agora, assim. Sempre fui mais reservadão e tudo mais. Só que aí, eu tava comentando fora do ar aqui contigo, eu percebi ao longo da minha vida que talvez o maior inimigo que eu tive na minha vida fui eu mesmo. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Muito. É muito difícil alguém entender um cara que é perfeccionista chato e sabe o que tá falando, com toda a modéstia do mundo, sabe o que tá falando. Eu vou te contar vou fazer uma análise que eu sempre falo. Um amigo meu chegou na casa dele e a esposa dele tava traindo ele no sofá. Caramba! O que ele fez? Trocou o sofá. Então, muitas vezes, é mais fácil você trocar quem te aponta o problema do que resolver o problema. Porque toda vez que você aponta um problema, você também dá luz a um problema. Você você mostra, dá visibilidade, e aí você tem que procurar como resolver. Então, eu percebi ao longo dos anos, inclusive recentemente, bem recentemente, que muitas vezes você querer melhorar o todo, o bem comum, aonde você está, o espaço como um todo, requer muitas mudanças. Então, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou pra frente e vou fazer alguma coisa do jeito que eu acho que é legal. Obviamente que eu tenho muita gente que bate papo, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Isso aqui, pra chegar bonito do jeito que tá chegando pra vocês, não é o carinho que vai fazer isso sozinho. Mas é você que tá à frente, é você que é o capitão do barco. Então eu resolvi, junto com a minha esposa, a gente bateu um papo e falou, vamos abraçar a ideia? Vamos. Eu tive uma tentativa, tive um podcast que foi muito bacana. A gente fez 28 episódios, eu acho. Foram muito bem sucedidos, muito bacana. E a gente resolveu, éramos em 3, tinham 2 apresentadores, mais o diretor, né, que também era dono do projeto, e a gente resolveu dar uma parada. Falou, cara, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir disso que a gente tá. E nisso, do jeito que tá, para nenhum dos 3 vai agregar. Uhum. Então a gente parou essa temporada. E tive um hiato aí de quase 1 ano, e eu fiquei martelando e falando, cara, é o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer, eu gosto disso daqui. Eu confesso que tá nessa posição aqui, pra mim é mais difícil do que tá nessa daí. Ah, é? É. Mas eu quis arriscar. Falei, é isso que eu quero fazer. Aí a gente meteu as caras. Falei com a minha esposa, ela falou, tô contigo, vou... E aí eu abandonei todos os projetos, por enquanto, e tô só com o Cola Mais. É mesmo? Todos os projetos. Eu tava numa rádio, eu tava na Massa FM, rádio do Ratinho, 71 emissoras no Brasil, como executivo lá, cuidando das 71. Caramba. E aí eu agora tô... E você sabe o quanto é difícil, o que eu tô te falando. Eu tô só no Cola Mais. Então, fazendo com bastante afinco mesmo, assim, tentando convidar. O grande problema, muitas vezes, é convidar, né? Eu falo isso, assim, até eu tenho grandes amigos que acabam me dizendo nãos doloridos. Talvez pra eles também. Porque o cara olha lá e fala, tá no começo, você ainda é pequeno. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte,
nesse começo, é uma ajuda, né? Depois é carona. Depois que a gente crescer, explodir, vai acontecer, é carona. Mas o ônibus é grande. Tem carona pra todo mundo. É isso aí. Não guardo. Tamo junto, Vamos nessa. Você vai lá no meu também, Boa, né? Vamos. Compromisso. Ô, Brunão, você tá ouvindo aí, né? Compromisso. Vamos. E, ó, deixa eu falar, desde já, Cola Mais Podcast, hein? Tá vendo? Já vai lá, Cola Mais Podcast, muito legal. Convidados muito legais. Todos muito bem-vindos lá. A gente tenta fazer com o maior carinho também. E nós vamos marcar mesmo, né? Senão Vamos também marcar, não estamos fazendo. Aqui vamos. não é papo. Não é papo que fala no ar pra ser simpático, não. A gente vai mesmo. Imagina, vamos lá. Certeza absoluta. Boa. Deixa eu te perguntar, nessa carreira, uma trajetória, né, de vida eclética, aí você já fez um monte de coisa. Qual você diria que foi o momento mais marcante da sua vida? Profissionalmente, cara, eu tenho alguns momentos profissionais, assim, muito legais. A primeira vez que eu fiz um show em Barretos, por exemplo, com uma dupla, que foi o Júlio César e Adriano, e eu fiz também com o Caio Mesquita. A gente conseguiu levar, eu era produtor do Caio Mesquita, que é o grande instrumentista, um maestro maravilhoso, que no Raul Gil ficou conhecido como saxofonista. Uhum. Acho que foi o primeiro músico brasileiro a vender milhões de cópias. Ele, assim, ele era... Instrumentista, música instrumental. Exatamente. E a gente fez um show em Barretos com o Caio Mesquita. Que legal. O Caio Mesquita também tem uma passagem importante na minha vida e quero agradecer e dizer que assim, sou um grande fã, um amigo meu hoje, né? A gente fez um show no Canecão. Olha, que legal. No Canecão. O Caio me ligou e falou, Magu, pintou uma data no Canecão, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, velho. E aí foi ele, acho que o Milton Guedes, que é o que toca, também é saxofonista e tudo mais, quero errar o nome dele, mas acho que é Milton Guedes, fez com ele umas participações, e a gente colocou no palco. Você já teve a oportunidade de ir lá no Canecão? Com Não. o extinto Canecão? Não. Ele era um grande palco, mas ele tinha uma estrutura atrás, assim, uma cenografia de teatro. Então descia aquelas varas, subia a vara. E a gente fez um monte de montagem. Cara, não tinha LED igual tem hoje, que você põe o LED lá. A gente colocou umas imagens do Cristo, aí descia. E aí colocou a calçada de Copacabana, descia. E aí uma imagem de São Paulo também. Cara, foi um baita Que show. legal. Então, realmente, eu tenho grandes lembranças, assim, dessa... E o Caio tem uma passagem muito interessante na minha vida. Tem uma outra, em São José do Rio Preto, com uma cantora gospel chamada Gabriela Rocha. Hoje ela é um fenômeno da música gospel, talvez esteja figurando aí entre as 5 cantoras mais importantes do gospel. E a gente foi fazer um show em São José do Rio Preto, num ginásio. E foi aquele dia que tudo tava dando errado. Tudo. O que você imaginar tava dando errado. E quando ela foi fazer o show, ela até cantava em dupla na época e tal, faltou energia. Faltou energia ela no palco. E ela mandou a capela num ginásio pra todo mundo. Ficou um silêncio pra ouvir. Então eu vou dizer assim, há muitos anos atrás, eu perdi o contato com ela, infelizmente. Virou muito grande. Ela tá muito grande, né? Então realmente fica mais difícil o contato. Mas eu ainda quero ter a oportunidade de dizer isso pra ela. Que eu falei pra ela, cara, você vai ser uma das maiores cantoras do Brasil. E ela muito, muito simples, muito humilde na época. O pai dela, o Augusto, falava, Deus te ouça e tal. Olha que legal. E ela falou, não, eu também creio. Então a gente tava comendo uma pizza lá na Moca, junto. E ela falou, eu creio nisso e tudo mais. E ela é realmente uma das maiores cantoras do Brasil, assim, é impressionante. Que legal. Então tem algumas, assim, a gente vai esquecendo ao longo do tempo, vai esquecendo mesmo, mas tem uns que marcam. E da vida pessoal? Você diria que Cara, da vida pessoal a gente tem os clichês, fala assim, o nascimento dos meus filhos, né, óbvio, mas assim, tirando isso que é... Que é mesmo inigualável. É inigualável. Então eu tenho uma passagem que talvez sejam uns minutinhos mais extensos, mas acho que vale a gente falar. Logo depois que meu pai morreu, o meu irmão me ligou. E falou assim, 1 ano depois, talvez. Irmão, meu irmão mora em Angra dos Reis. Mas não mora nas ilhas, tá, gente? Não mora lá no Hotel do Frade. Ele mora na cidade mesmo. E a cidade é uma cidade normal, uma cidade até simples, bem simples e tal.
praiana e tal. E o meu irmão me ligou e falou o seguinte: cara, eu não cuidei da minha pressão alta, tô com uma nefrite, que é uma doença nos rins, tô fazendo hemodiálise. Que coisa, hein? Falei, peraí, mano, deixa eu só ver se eu entendi. Faz tempo que a gente não se fala, você me ligou agora e tá dizendo pra mim que tá com nefrite e que tá fazendo hemodiálise. Começo semana que vem. Falei, tá bom, vou doar meu rim pra você. Aí ele, como assim, mano? Não, vou doar, ver como é que faz, que eu vou doar meu rim, nós vamos resolver. Ele já falou direto. Na mesma ligação. E aí todo mundo desacreditou. Todo mundo falou, não. Aí eu fui ver como é que era. Cara, é muito burocrático. Óbvio. Doar um rim, porque tem gente, tem aí o lance de mercado paralelo, de venda, bababá. Então é um negócio muito criterioso. Cara, eu fiz... Ó, acreditem, tá? Eu era magro, eu era forte na época, juro. Um médico. Não, eu tenho fotos, eu posso provar, eu vou mandar. O médico fez eu passar pelos psicólogos, o psicólogo falava pra mim assim, você sabe que isso é engordar, né? Eu sei. Não sabia nada. Você sabe que você não vai ter uma vida normal, né? Eu falei, não sei, não sabia, mentira. Você sabe que essa tatuagem que você acabou de fazer aí, ele vai ter que fazer o corte por cima, né? Eu falei, caraca, mas é pra desistir, moça? A ideia é essa, ele vai te mostrar tudo, né? Ver, né? Claro. Eu fiz 42 exames, cara. Eu, assim, a minha saúde era impecável. Impecável. Parecia um ET que foi achado lá em Varginha e tava sendo... Dissecado. Todos os exames que você puder imaginar. E deu certo. Contando tudo isso porque a gente teve uma briga muito grande para poder fazer a doação. Conseguimos tudo pelo SUS lá na Beneficência Portuguesa. Doutora Anitta Saldanha, uma sumidade nesse assunto e tudo mais. E aí chegou no dia de fazer. E a gente conseguiu fazer o transplante. Nós fizemos o transplante e tal. E a cena que não sai da minha cabeça é a seguinte. Logo depois que a gente fez, você faz na mesma sala, né? Uma sala grande. Então, literalmente, já você tira de um e já põe no outro. E põe no outro. E aí, assim, um monte de pergunta idiota que eu fiz, né? Eu falei assim, você vai tirar o meu, vai colocar no dele, vai tirar o dele? Não tira, porque tá pequenininho. Então, ele fica com 3. Sabe essas coisas? Bem boba. Beleza. Eu tava me recuperando, então eu tava muito grog e uma pessoa tava do meu lado lá, X. Falei, cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Cara, meu irmão tava passando de filme. O meu irmão era uma sala de vidro, toda de vidro, e ele tava passando bem na minha frente com a maca. Olha. E aí eu falei, meu irmão. E eu ouvi, tava muito grog, mas eu ouvi alguém falando assim, ó, quebra o protocolo, deixa eles se verem. E aí eles colocaram a maca dele do meu lado. A gente deu a mão assim, falou, deu certo. Olha que legal. E aí a médica falou assim, ó, o rim do teu irmão já tá funcionando. Olha que demais, velho. Então isso pra mim foi muito marcante. Eu tô todo arrepiado aqui, ele com lágrimas nos olhos. Eu me emociono muito. É muito bonito isso. Eu me emociono muito, porque eu ouço muita gente falar assim, ai, que bonito, nossa, você fez isso, que heróico. Cara, e eu tô falando do fundo do coração, assim, ó, zero fazer tipo, qualquer coisa. Pra mim é uma coisa, pro Magu é uma coisa tão normal, eu não consigo imaginar um irmão não fazer um negócio desse. Porque nunca me passou pela cabeça não fazer. Eu, em nenhum segundo, pensei numa outra alternativa ou de colocar o meu irmão na lista. Em nenhum momento eu falei, não, vai... Por exemplo, hoje se meu irmão me ligar e falar sei lá, cara, perdi, a minha casa pegou fogo. Eu vou falar pra ele, não, calma, vai dar tudo certo. Em nenhum momento foi a minha intenção fazer essa resposta pra ele, calma, vai dar tudo certo. Nós vamos achar... Não, eu vou te doar meu rim. Eu nem sabia como é que fazia. Eu não sabia o tanto que doía também, tá? Quero dizer pra você, eu não sabia o tanto que era dolorido, eu não sabia o tanto de problema que eu ia ter, não sabia. E tem aqui, eu quero fazer um parênteses muito importante sobre a doação. Muito se fala de doação, e aí eu posso falar, esse é o meu lugar de fala na doação no Brasil. Eu tenho uma grande amiga que é a Kelly Nascimento, ela tem uma ONG que cuida, né, de transplantados e tudo mais, e ela briga muito por essa causa. Um grande abraço para ela.
Mas quem transplanta, o cara que é o doador, ele não tem assistência nenhuma. O meu irmão, óbvio, ele toma os remédios, né, imunossupressores, ele tem tudo de alto custo e tudo, mas ele tem tudo do governo. Eu não pude fazer um exame de sangue. É mesmo? Eu não... Tudo por sua conta. Tudo. Eu nunca fui chamado para perguntar se o meu rim tá funcionando de novo. Então isso é um apelo e uma indignação que eu tenho. Não é por mim. Graças a Deus, eu tenho um plano de saúde, eu consigo fazer. Mas você imagina quantas pessoas não conseguiram ter assistência depois. E aí foram elas as pessoas que precisaram passar pelo próprio transplante. Pois é, que loucura, né? Porque não receberam esse apoio. Então, assim, nenhuma vez por ano o cara vai lá fazer um check-up pra ver se tá tudo bem. Então, assim, eu não consigo entender. Adoraria, eu já convidei, inclusive, no meu podcast, vários profissionais pra falar sobre isso, mas ninguém quer colocar a mão nesse vespeiro. Mas isso é uma coisa que eu te falo como um doador. Verdade, Você verdade. não tem... Uma coisa que tem que ser levantada. Não tem auxílio nenhum, nem de perguntar. E aí? Tá tudo bem? Nada, velho, nada, esquece. Pra você ter uma ideia, louco, né? nós passamos por uma pandemia absurda, sem precedentes no mundo. E aí, na época da vacina, o meu irmão era um dos primeiros a poder tomar vacina, porque ele era transplantado. Eu que era doador, não. Doador não. Que loucura, né? Não, doador vai pra fila normal. Que loucura, velho. Então. Você tem um rim como ele. Hoje em dia, vocês Exatamente. dois são equiparados. Né? Exatamente. Deveriam ser em tudo. Teoricamente, penso eu, na minha ignorância médica, formada em Grey's Anatomy que sou, que eu deveria ter um rim só também, né? Deveria estar lá na fila. Mas não, fui pra fila normal. Que loucura, né? Mas é isso. Então, assim, te digo, sem sombra de dúvidas, essa cena não me sai da cabeça. E não me sai com alegria. Uma cena bonita. Claro. Essa eu queria ver numa... Eu queria ver numa série, num Grey's Anatomy da vida. Apesar que quando eu vejo coisas de transplante, assim, eu me comovo muito. Eu me coloco lá, eu me comovo muito, porque eu sei o que ele passou. Mas que legal, é marcante mesmo. E que papel, que coisa linda, né? Que papel lindo que você desempenhou. Eu acho que o mais bonito foi o médico, sabe? Eu acho lindo, de verdade, agora, assim. Mas eu acho que eu fui uma peça importante nesse quebra-cabeça aí, mas faria de novo. Apesar que eu ia puxar a orelha dele, porque ele não tá se cuidando, né? Eu ia puxar a orelha dele. Tem que se cuidar, porque tudo é possível pro bem, né? Tudo é possível pro mal, mas eu te digo assim, ó. Eu falo pra ele que o rim dele não é mais dele, né? É meu, aquele rim que tá lá é meu. Então cuida direito. É, né? O rim Ferrari. Cuida direito. A médica apelidou de rim Ferrari. Porque dizem que tem até 4 horas pra ele voltar a funcionar saudavelmente sem nenhuma... Ele voltou em 2. Não, dele voltou em 15 minutos. Tá brincando? Em 15 minutos. Eu falei, o rim Ferrari. Volta rapidinho. Olha que legal. Então foi muito bom. Realmente o rim era... Eu era magro, gente. Bonito. Tinha coisa que você... Olha, aqui é pra falar a verdade. Eu só falo a verdade. Tinha coisa que hoje você pensava, eu achava isso impossível e hoje eu conquistei, olha o que eu tô fazendo profissionalmente ou não. Cara, eu vou te dizer que a minha vida como ela tá no momento, eu não achava possível. E vou te dizer por quê. Eu tenho o Enzo, de 17 anos, fruto do meu primeiro casamento. Eu tenho a Aurora e o Matheus, minhas paixões, meus filhos gêmeos, que são fruto do meu segundo relacionamento, não casamento. E aí eu me vi sozinho com os 3, sozinho, eles com as mães, obviamente, né? Mas eu sozinho com os 3, falei, cara, eu nunca mais vou casar, né? Agora vai ser difícil. Hoje eu tô casado, literalmente casado mesmo, bonitinho lá, festa, tudo que eu nunca tinha feito, com a Camila, meu amor. Vivo uma vida incrível com ela, que cuida dos meus filhos como... Não vou nem dizer como se fossem dela, porque pra mim... São. Pra mim legal, são. Eu sempre falo legal. isso pra ela, respeitando muito as mães, obviamente. Esse lugar não é substituível. Esse lugar não é substituível. A gente fala, ninguém é... Não, ninguém é substituível. Mãe e pai não são. E aí, também... nesse momento do podcast. Porque por mais que eu lutasse por isso, cara, e eu lutei bastante por isso, eu não achei que fosse acontecer dessa forma. Então eu sou muito grato a Deus, assim, sem entrar na parte religiosa e tudo mais,
Mas é primeiro Deus, e é no tempo dele. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, na nossa mão, com a nossa força, e não vai ser, cara. Não adianta, não vai ser. Então eu realmente achava que não era possível. Mas, e aí por muito tempo eu me achei um cara de pouca fé. E aí eu acordo todo dia de manhã e falo, caramba, põe café. mais um dia. É isso aí. E põe café. Tem que ter café. Tem que ter café. Pouco café não dá. Muita fé. Muita fé. Então eu acho que esses dois momentos, o que eu tô vivendo hoje, casado, com o meu podcast. Que legal. Então, assim, de verdade, eu tô legal. vivendo um momento muito especial. Que legal. Muito, eu não vou dizer assustador, eu acho que o medo é o contrário da fé. O medo é literalmente o contrário da fé. Então, assim, ele é... Eu até não diria que é o contrário, porque eu acho que o medo é... Porque a fé é acreditar, não é acreditar? A fé. Sim. E o medo é você acreditar nele. Então, você acredita no positivo, na fé, e o outro você acredita no negativo. É dar foco para aquilo que não é. É dar foco para aquilo que não é bom. Ixi, olha o que vai acontecer, olha o que pode acontecer comigo, não é? Eu não gosto de dizer que eu tenho medo, mas em alguns momentos eu paro e falo, será que é isso? Será que é isso? Quando eu tô sozinho, no carro principalmente, e aí eu ponho lá meus louvores, né? Eu adoro ouvir e tal. E aí eu penso, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? Mas isso não é o medo, isso são reflexões, são importantes. Mas é por isso que eu vou mais pra esse lado do que de sentir o medo, de acordar e falar, não vou porque eu tô com medo. Cara, perdi o medo já. Exatamente. Perdi o medo. A minha mulher fala pra mim, você é muito cara de pau. Você é muito cara de pau. Você vai mesmo. E assim, é assim, cara. Eu peço pra Deus. E há poucos anos eu comecei a descobrir que muitas vezes você tem que estar preparado para perguntar as coisas para Deus, né? Porque se ele te responder e você não gostar da resposta, como é que vai ser? Exatamente. Você vai contra ou você vai acatar? Exatamente. Eu, ultimamente, tenho acatado. Não, então, tem que tomar cuidado para perguntar para as pessoas, de modo geral, né? Porque às vezes a gente pergunta querendo ouvir uma coisa, já pergunta querendo ouvir a resposta na nossa cabeça. Mas aí nem adianta perguntar. E depositar, isso é muito importante, você tá falando, depositar no outro a resposta que você queria ouvir é muito delicado. Pois é. E eu falo isso pra minha esposa, por exemplo, muitas vezes, eu respondo alguma coisa pra ela, ela fica extremamente brava. Aí eu falo, mas por que você tá brava? Mas amor, eu respondi exatamente o que você me perguntou. Só que não com a resposta que você queria ouvir. Então você não pode ficar brava comigo. Pois é. Você não, esse direito você não tem. Exatamente. Você pode dizer pra mim que você não gostou da minha resposta. Exatamente. Que é o que te cabe nesse... Agora, é a resposta que eu tenho pra te dar. Exatamente. Ela é educada, ela responde aquilo que você tá me perguntando. Eu não tô sendo grosso. Não tem. Então é muito ruim colocar... Essa responsabilidade no outro. E durante muito tempo, carinho, eu depositei a minha felicidade na mão dos outros. Eu deixei. Eu falava assim, não, tá ali, vai fazer. Não vai, cara. Não vai. E eu te digo sem medo de errar, decepção só dói porque ela não vem de quem você não gosta, ela não vem de quem você não conhece, ela não vem de quem você não tem afeto. A decepção dói, dói demais, porque ela vem de pessoas que você nunca imaginou. Nunca. É louco isso. É muito louco. Porque a gente tem que escrever a nossa história ininterruptamente. Às vezes a gente quer passar a caneta para outra pessoa escrever. E aí quando escreve, a pessoa escreve. Se você deu a caneta, a pessoa vai escrever. Aí quando ela te devolve, você fala, mas aqui, olha, sua letra tá ruim, aqui você errou, olha, rasurou. Ué, não é? Você deu a caneta. Cara, é exatamente isso. Então, mas é isso. E o pior, às vezes você dá a caneta pra pessoa e não dá sequer a instrução daquilo que você quer. Também, né? Que é o pior. Imaginando que a pessoa vai escrever como você escreve. Cara, isso acontece comigo, por exemplo. Minha esposa adora, ela tem uma plaquinha, ela mandou fazer uma plaquinha do Eu Já Sabia. Que ela fala alguma coisa pra mim, e é verdade, eu não tô exagerando, tá? Eu vou mostrar. Tem essa plaquinha. Porque ela fala algumas coisas pra mim e eu falo assim, ó, não, amor, imagina. O cara não vai fazer isso comigo. O cara é meu amigo. O cara gosta de mim, pô. Muito bom. Você acha que o cara vai fazer uma coisa dessa comigo? Ele não vai. Então tá bom. 6 meses depois, mas plaquinha. 6 meses o quê, velho? Que 6 meses o quê? 1 mês depois, dependendo do que é na outra semana. Aí ela olha, ultimamente ela tem olhado, juro, ó, a câmera sou eu. Ela faz só assim, ó. Cara, me dá uma raiva. Me dá uma raiva que eu preferia que ela me xingasse, cara. Você sabe que eu também sou do...
Eu te disse, eu avisei. Nossa, vocês são Então, insuportáveis. eu tô rindo aqui, mas eu tenho que fazer o meia-culpa aqui, que eu também sou desse. Vocês são insuportáveis. pois é. E o pior é que normalmente vocês têm razão. Eu não falei? Não falei? E o pior é que normalmente vocês têm razão. Eu sou muito coração, cara. Eu sou muito coração. Eu sou muito autêntico. As pessoas que me conhecem, se for a primeira impressão, normalmente, tem gente que acha que eu sou muito bruto, tem gente que acha que eu sou grandão e aí eu Brutus, sou um ogro. Né? Brutus, né? Você é parecido com o Brutus, né? Você lembra do Brutus? Lembro, do Popeye? Não é da sua época, mas... Não, claro que é da minha época. Grandão, barbinha... Eu tenho 40, pô. Tenho 40. Tá velho. Tô velho. Mas tô com cara de 39, tudo bem. Tá, passa, vai. E às vezes as pessoas acham... Passa longe. Que eu sou... Às vezes você passa até pro grosseiro. Por ser muito direto, muitas vezes. Por não falar as coisas com rodeio. Mas sempre, cara. Sempre. Eu não falo palavrão. Eu falo alto. E as pessoas acham que eu tô gritando. Eu falo, mas eu não tô gritando. Você tá assim, mas eu não tô gritando. Eu não tô gritando. Não, mas você tá melhor que eu, porque eu sou seco. Então, eu também sou sincero e falo tudo na lata, só que eu sou seco. A pessoa fala e eu já respondo assim. Mas eu não respondo mal educado. Exato. Aí a pessoa entende como mal educado, mas fala, Mas assim, a gente é responsável pelo que a gente fala, não que a pessoa entende. Mas, cara, esse papo você não vai ganhar. Não adianta. Você não vai ganhar esse papo. Eu já desisti. Então eu sou o primeiro a pedir desculpa. Isso eu também não tenho problema. Cara, posso falar, eu sou o primeiro a pedir desculpa e tudo, mas primeiro mesmo. Só que assim, eu sou um cara, acreditem, eu sou muito sensível. Muito sensível a muitas coisas. Eu não gosto de ser maltratado. Não gosto, detesto. Você é taurino? Não, eu sou libriano. Com ascendente e não faço ideia. Eu tenho um ascendente, mas não faço ideia. Taurino, o Enzo, meu filho, é taurino. Boa gente pra caramba. Boa gente. Boa gente, só é teimoso, né? O bicho teimoso. Vamos mudar de assunto, O bicho teimoso. A minha mulher, mudar de assunto, a minha mulher é libriana também, só que ela tem um ascendente em Satanares. e ela usa muito. Mas você sabe que a maioria das esposas, né, tem estatística, a maioria tem ascendente no Satanares. Não, todas. Não vamos falar todas, não vamos generalizar, né? Tá bom. Deve ter uma japonesa. Todas as vivas. Que a gente não conhece. Todas as que a gente conhece. Enfim. Ascendente cara, aí. E é muito louco isso, porque eu sou grandão, e aí você não pode ser sensível. É louco isso. Você não pode chorar. Não pode. Eu sou chorão, cara. Eu choro por qualquer coisa. O cara já chorou aqui, né? Eu me seguro demais pra chorar. E assim, aí você grita comigo, eu choro. E vou fazer o quê? Só que ao mesmo tempo eu sou muito enérgico. Muito enérgico com as coisas. De querer elas ali. Eu sou muito linha dura com os meus filhos, com algumas coisas. Tem hora que nem precisa. Mas, por exemplo, eu nunca bati num filho meu. Nenhum. Cara, é o tamanho da minha mão. Eu vou bater numa criança, velho. Você entende? Então tem esse... Mas às vezes eu dou umas broncas no Enzo que eu acho que ele preferia apanhar. levar um tapa. Eu acho que ele preferia... E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um combinado com o Enzo que era o seguinte. Enzo, tenho um combinado com o papai. Ele morre de vergonha, né? De mim, que ele tá no shopping, longe, eu deixo ele pra longe, eu falo, filho, te amo. Ele quer morrer, velho. Ele quer morrer. 17 anos, velho. Claro, coisa mais linda. Ele quer morrer. Mas eu, assim, se eu pudesse... Eu morreria abraçando e beijando meus filhos e falando que eu amo eles, assim. É a coisa que eu mais gosto mesmo. Chega a ser cafona, mas eu não ligo. O amor talvez seja cafona, né? Então, talvez seja. E eu sou com orgulho. Então isso aí. Não importa, né? Não importa. E aí, um dia, eu falei pra ele, falou, combinado. Eu nunca vou te bater. Exceto se você faltar com educação. Com a sua mãe primeiro, com os seus avós e comigo. Obviamente com qualquer outra pessoa, mas nessa ordem. E um dia ele brigou com a avó dele, respondeu a avó dele, mas respondeu de boinha. Falei, você vai lá no quarto, você vai pegar um chinelo que você vai apanhar com o chinelo que você escolher. Que era aquele pra humilhar mesmo, sabe? Ele escolheu uma pantufa. Daquela mais fofinha. Aí a gente riu e eu bati na bunda dele com a pantufa. Tá bom, né? Então, cumpriu. Então eu cumpri, mas foi isso. Sem machucar. Sem machucar, mas ele também foi muito sábio, né? Escolheu, eu não falei qual que era. A gente riu e nunca mais aconteceu. Ele entendeu o recado. Né? Não era pra machucar ele. Legal demais. Deixa eu te falar o seguinte, Magu. A gente tá caminhando aqui pro final do nosso podcast.
Eu quero, puta, demais, papo legal demais, que vida, né? Você não é jovem, é relativamente jovem, mas quanta coisa já fez, quanta coisa já conquistou. Muito legal. Antes da última pergunta, do último assunto, eu queria te falar que você vai levar uns brindes aqui. Opa! Vai levar uns bottoms que deveriam estar aqui. O Zé, o nosso produtor. Zé, não pôs aqui em cima? Ô, Zé, Tá, ô, Zé, aí não dá, né? Eu tô tentando te defender. Vou mandar embora mas esse pelo menos careca. a água tá na velho, temperatura careca. boa. A água tá boa, tá Então bom. tá bom, Aí, tá ó, tudo bem, bom, Zé. tá bom, Tá dessa tudo vez bem. passa. Depois você dá, logo que ele sair, você dá os bottoms pra ele. Fechado, vou cobrar. E você vai ganhar um presente especialíssimo do meu parceiro Fábio Wood, que não está aqui hoje. Cara, o Woody é incrível. Ele é incrível. Sabe que eu ele tenho é uma história demais. com ele? Dá tempo de contar uma história de Dá, um minuto? Dá, conta. Sabe como é que eu conheci o Woody? Não. Trabalhava com o Raulzinho. E o Raulzinho falou pra mim assim, Magu, a gente precisa imortalizar o meu pai. Olha que legal. Eu tive um papo com ele. Falei, cara, seu pai é um dos maiores nomes da TV brasileira. E aí não dá, cara. Imagina, daqui a alguns anos, sei lá quantos, a gente não vai mais ter ele. Como é que a gente vai fazer? Vamos imortalizar o meu pai. É. E aí a gente criou, ideia do Raulzinho, a maioria, né? E tudo, a gente criou junto lá a turma do vovô Raul. Chamei o Woody. Pesquisei. Eu pesquisei. Ah, mas você não conhecia ele. Não conhecia o Woody. Pesquisei amigos em comum, o Thiago, que era um cara que cuidava de uma plataforma digital lá, falou, cara, tem o Woody, eu conversei com o Woody. O Woody criou todos os personagens da turma do vovô Raul, e aí ele trouxe com a história, com a característica, com a persona, com tudo. Mas ele é um gênio, ele é maravilhoso. É um gênio, é um artista genial. Maravilhoso. Ele, na verdade, ele é meu amigo há muitos anos, há 20 anos, a gente tava sem se falar um tempão, e aí ele veio aqui como entrevistado, e aí a partir disso ele começou a virar nosso parceiro aqui no Tudo é Possível. Ele é maravilhoso, cara. E ele faz um presente inigualável, assim, uma coisa única como é dele. E tá aí, ó, você vai ver. Aí, ó, o presente. Cara, Woody. Olha aí. Woody, quanto que eu te... Meu Deus, velho, eu vou falar. Eu tô mais bonito lá do que aqui, cara. Não é difícil, né? Não. Tudo é possível. É só saber fazer 3 rabiscos, fica. Mas, eu peço pro Woody fazer isso há tanto tempo. É mesmo? Cara, ficou incrível. Olha aí, ó. Você vai me mandar esse? Vai, você vai receber esse daí. Mas eu vou mesmo, né? Vai, não claro. vai fazer igual o Zé aqui, que não deixou nem o boto. Não, Zé, eu vou mandar embora. Talvez, tá periclitando Você aí. sabe que eu também trouxe um presente pra você. Ah, ótimo, legal. Posso te entregar? Pode, eu vou te entregar. deve. Olha só, eu vou te falar. Olha que bacana. Esse daqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Esse aqui barco viking? Um barco viking. Eu sou cristão evangélico. E aí você vai falar assim, mitologia nórdica e tudo mais. Eu gosto da ficção, tá, gente? É a ficção, gosto de ver os vikings, eu adoro. Eu tenho a Lagertha, olha que legal. Eu tenho a Lagertha e o barco viking tatuados. Olha, que legal! Essa é a Lagertha mesmo. E aqui tá o barco viking. Então eu tô te dando com o maior carinho do mundo, representando aí, ó, o Flock, que era um dos maiores barqueiros, né, da mitologia grega. O sonho que nunca para. Que lindo, hein? Então esse barco quer dizer que você vai continuar navegando pelas águas até onde você puder, de verdade, é o que eu te desejo, porque tudo é possível mesmo. Mesmo, eu acredito mesmo. E ele representava aqui o sonho que nunca para? O Flock é o maior barqueiro da mitologia, e ele falava, eu faço barcos que nunca param, igual aos meus sonhos. Olha que legal, E ele sonhava todos os dias. Genial. Eu quero ver se eu monto uma estantezinha aqui para deixar os presentes que eu vai ficar lindo. Legal demais. Agora, a última, o que eu te falei, não é bem uma pergunta. Eu queria que você deixasse um recado aqui para a sua câmera, para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre essas inúmeras e ilimitadas possibilidades da vida. Sem dúvida. Gente, eu vou falar olhando para vocês de verdade. Eu sou a prova viva de que você pode não só sonhar e correr atrás dos seus sonhos, como viver do seu sonho. Então, assim, esquece essa história de que você escuta que é impossível, que você não vai conseguir, que você é limitado. Acredita naquilo que você sabe que você é capaz de fazer. E se você ainda não sabe o que é capaz de fazer, corre atrás. Se você tem um sonho, se capacita para chegar nele, cara, de verdade. E se você precisar de ajuda, o meu Instagram, eu tenho certeza que o do Karim também tá aberto. Eu vou ter o maior prazer do mundo para te levar uma palavra, para te levar um caminho, ou no mínimo te incentivar a você conseguir aquilo que você quer. Então, de verdade, eu tô te olhando e dizendo para você que tudo é possível mesmo. De verdade. Esquece.
Legal demais. Então, já que você falou do seu Instagram, já fala aí as suas redes sociais. Claro, ó, o meu pessoal é Douglas Magu, com 2 Os. Por favor, não é com U, tá, gente? Douglas Magu com 2 Os. D-O-O. Não, Tem que ser específico Douglas Magu. Isso é uma coisa que também as pessoas têm que saber que tem que ser específico. É verdade. Quando você tem um sonho, um desejo, seja específico. Então, uma vez eu falei, perguntaram a minha rede social, eu falei Douglas Normal Magu. Aí chegou pra mim, Douglas Normal Magu. Então é difícil também ser específico. Também. Então, gente, Douglas Magu com 2 Os no Magu. É boa. Vocês vão ser muito bem-vindos e convido vocês a conhecerem o Cola Mais Podcast, todas as redes sociais, @Cola Mais Podcast. Também tá lá no YouTube, enfim, vai ser um prazer receber todos vocês lá. Legal demais, velho. Muito bom. Obrigado. Bater papo com o Douglas Magu, que tem o nosso colega aí, podcaster do Cola Mais Podcast. Vocês já sabem que eu sou Karim Feres, Fábio Wood hoje não esteve aqui presencialmente, nem virtualmente, só bem virtualmente. Mas pelo menos ele já mandou o desenho, a gente conseguiu ver essa Então, obra-prima. Pois é, conseguiu fazer isso. E então é isso, tudo é possível, no YouTube principalmente, mas também nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer. Estamos também em todas as redes sociais. Nos procurem, nos achem. E se você gostou desse vídeo, veja outras indicações aí do nosso canal. Tem várias pessoas muito legais, vídeos curtos, motivadores, sensacionais. Obrigado, Magu. Eu que te agradeço. Obrigado também. Adorei. E tô te esperando lá. Bora. E bora ser feliz, então. Abraço, pessoal. Valeu, meu.